Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com o nosso programa de denúncias escabrosas, notícias proibidas e outras inconveniências. Estamos aqui de novo com o nosso comentarista econômico, José Monir Nasser, e hoje temos duas convidadas. A Norma Braga, que é professora da Aliança Francesa no Rio de Janeiro e doutoranda em letras, e que vai nos dar um breve panorama do ensino de letras no Brasil e responder a pergunta: vale a pena estudar letras no Brasil? E a outra convidada é a Maria Inês de Carvalho, minha filha, que foi a verdadeira fundadora do site Mídia Sem Máscara. Eu tive a ideia, mas quem pegou a mão na massa e fez foi realmente ela, e ela vai nos falar um pouco sobre as dificuldades de criar e manter uma publicação eletrônica como essa no Brasil de hoje. É isso, então, boa tarde a todos vocês. E agora, então, nós vamos começar conversando já com a Maria Inês, né? A Maria Inês, que, então, como o Laura já falou, foi a fundadora do Mídia Sem Máscara. E ela vai nos contar um pouquinho, né, sobre como foi, então, a criação o processo da fundação do Mídia Sem Máscara, quais as dificuldades, a época que ela... Então, quando que foi criado o Mídia Sem Máscara? Olha, o Mídia Sem Máscara foi criado em agosto de 2002. E nesse momento já havia uma vontade antiga do meu pai de fazer um jornal em que se pudessem veicular tanto as notícias que eram sonegadas no Brasil, só para terem um exemplo assim do tipo de notícia que realmente não circula muito na grande mídia aqui, a perseguição cristã em diversos países, e também veicular opiniões que estivessem sendo, de fato, ocultadas na grande mídia e sonegadas. Então, isso já era uma ideia antiga, mas a gente tinha muita dificuldade para colocar isso em prática. E nessa ocasião eu fui morar com meu pai, né, ele morava em Petrópolis na época, e então ele fez um projeto gráfico pro jornal e falou: olha, isso aqui vai ser como se fosse um jornal impresso, só que a gente vai colocar isso na tela. Uhum. E eu falei, tá bom, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, né? Aí, então, a gente tinha uns amigos, conseguiu levantar alguns recursos, mas a gente não tinha absolutamente nada. Não tinha patrocínio, não tinha patrocínio, os recursos eram muito limitados e alguns amigos, eles acabaram contribuindo para, por exemplo, contratar um programador para o site. Mas a gente não dispunha de um investimento para, por exemplo, contratar colunistas que a gente considerasse importante veicular no site. Então, o trabalho inicialmente da parte dos colunistas também, ele foi totalmente voluntário. Uhum. E então, quando a gente conseguiu essa ajuda só para pagar o programador do site, a gente começou a executar isso. Então, eu ia para o Rio de Janeiro todos os dias e fazia esse trabalho de criação do site. Eu acho que é impressionante ver como que Mídia Sem Máscara, hoje em dia, ele está, né? Depois de 2 anos e meio, com um público, assim, muito diversificado, o Brasil inteiro lendo a coisa, a repercussão é realmente muito grande. A partir desse início, a gente não conseguia muito bem prever o que ia acontecer, não é? Porque esse início ele foi muito obscuro e foi uma luta mesmo, porque era um empreendimento familiar, não é? A gente mesmo definia a coisa assim. E vocês se inspiraram em outro site semelhante antes de conceber o Mídia Sem Máscara? Olha, a gente tinha... Na verdade, a grande inspiração foram tabloides ingleses, né, que existiam em papel. Eu nunca vi um site que fosse inspirado nesse tipo de layout. Agora, 2 dos sites que a gente pensava bastante em se inspirar eram o Newsmax e o WorldNet Daily, 2 sites que conseguem conjugar colunistas sindicados, por um lado, e veiculação de notícias importantes por outro. Então, era essa ideia, né? Notícia e opinião de uma forma bombástica, como não é feito na grande mídia. E aí o layout ele refletiu muito bem essa opção de chamar atenção, de fazer uma coisa que tivesse... Quem bolou o layout? Nosso público acho que talvez não saiba o que é o jornalista sindicado, que é uma coisa que só existe nos Estados Unidos. Explica para ele. Tá, eu posso explicar. É o seguinte, são colunistas que eles escrevem geralmente 1 ou 2 colunas por semana e eles têm uma organização que cuida
difundir os artigos. Então, por meio desse sindicato, que seria, vários jornais locais acabam veiculando os artigos de opinião desses colunistas americanos. E há muitos deles, né? Eu não me lembro agora o site do sindicato, mas, por exemplo, o townhall.com é um site que basicamente só tem colunistas sindicados. O colunista Thomas Sowell, que é um negro cujos artigos sobre affirmative action são uma coisa maravilhosa. Ele já foi até entrevistado no Brasil. Os artigos dele são reproduzidos, para vocês terem uma ideia, em 400 jornais nos Estados Unidos. Então, a ideia era de fazer uma coisa que, quer dizer, aqui a gente não tem colunista sindicado, mas os artigos das pessoas que começaram a colaborar no Mídia Sem Máscara no início, eles já circulavam por diversos meios, só que não jornais locais, e sim e-mail, quer dizer, você mandava para listas, né, e aquilo acabava circulando por correio eletrônico e tal. Então, a nossa ideia não era criar colunista sindicado, né, mas a gente se baseou se inspirou nesses sites que tinham os colunistas sindicados e que veiculavam notícias também sobre perseguição de cristãos, notícias sobre Oriente Médio, que é um assunto também que era preciso rever o viés da mídia brasileira e tal. E alguém, Marinês, alguém foi contra o site logo no início, rotulou de fanático, extremista, uma coisa assim? Teve logo no início uma coisa escandalosa naquele site CMI, né? Eles falavam que era um bando de direitistas fanáticos que eram patrocinados por não sei quem e estavam do lado dos americanos. E enfim, eles embolavam tudo, embolavam o meio de campo. Quem patrocina, quer dizer, esse pessoal está tão acostumado a embolsar dinheiro, tá certo, de 1000 fontes milionárias, que eles acham que todo mundo faz a mesma coisa. Por exemplo, esse CMI, isso é um bando de picaretas, tá certo, que tem escritório em 102 países do mundo, para você ver quanto dinheiro eles têm. Né? E daí eles pegavam o nosso jornal, que era feito com o nosso próprio dinheiro, no fundo de quintal, e diziam, não, isto aí é o grande capital que está financiando aí a extrema-direita. Quer dizer, só por aí você já vê a profunda e total sem-vergonhice desse pessoal. Né? Todos os sites de Media Watch no Brasil, Media Watch é o site que, vamos dizer, fiscaliza a mídia, nenhum deles tem independência. Se você pegar, por exemplo, o Observatório de Imprensa do Alberto Dines, que aliás é um bom profissional, excelente profissional, nada tenho contra o Alberto Dines, mas quando nasceu o Observatório de Imprensa, já nasceu subsidiado pela Universidade de Campinas. Quando você pega o Observatório de Mídia da USP, ele não somente é subsidiado pela USP, mas por um pool de quase 30 ONGs milionárias que vai terminar no gabinete do seu Kofi Annan. Quer dizer, você tem uma rede, toda uma estrutura de sustentação que vem da ONU, passa por uma rede de ONGs, empresas, etc. Tudo isso aí numa captação imensa de dinheiro para pagar uma redação. Nós não temos e nunca tivemos nada disto. E eu já disse, o dia que a gente tiver, o dia que houver uma contribuição, tá certo? Isto vai constar, nós vamos publicar isso, publicar balancete e dizer sempre de onde saiu o nosso dinheiro. Por enquanto não dizemos porque não saiu de parte alguma e não foi a parte alguma. Esse aí saiu do meu bolso, né? E do bolso de 2 ou 3 amigos. Né? Mas você vê a imensa dificuldade e a situação anormal da mídia brasileira. Não existe nenhum país do mundo em que as ideias esquerdistas ocupem 100% da mídia. Isso só aconteceu nos países da antiga cortina de ferro. Mas lá era normal porque era tudo do governo. Agora, aqui não é tudo do governo, mas é 100% esquerdista. O pessoal está acostumado com isso há tanto tempo que não percebe mais a anormalidade. São 2 gerações já que se passaram assim. Então a gente está tentando furar um hábito, tá certo, que já está profundamente impregnado. Tá? Eu acho que a grande proposta do Mídia Sem Máscara era não só o que dizer, mas a maneira de dizer. Porque a linguagem jornalística, ela de certa forma embota a sensibilidade das pessoas e como isso já a produção de notícias é um negócio alucinante e tal, de repente até sai alguma coisa na qual você tem que prestar atenção, mas você não presta atenção, porque sai muita coisa. Então, o Mídia Sem Máscara era aquela proposta de chocar mesmo, mostrar... Então, a nossa manchete, ela era assim, a largura do site, da página. E quanto menor a manchete, maior o tamanho da letra, né? Então, a gente teve uma das primeiras, assim, que chamou muita atenção das pessoas. Isto é uma farsa, uma fraude. Que foi o meu pai que escreveu sobre uma matéria na Isto É,
que tentava mostrar que os conservadores, a expectativa dos conservadores em relação ao governo Lula era muito positiva. E eles achavam que Lula tinha mudado e não sei o quê. Isso mesmo, esses conservadores americanos. E quem são esses conservadores da revista Isto É? O jornal New York Times e a revista Newsweek, que qualquer americano redneck sabe muito bem que aquilo é liberal media e pronto, sabe? Liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista, é esquerdista nos Estados Unidos, que é a polaridade ideológica, liberal e conservative. Todo mundo sabe que a orientação ideológica do New York Times e da Newsweek, dos dois, e tinha um outro terceiro veículo lá, que eles também apontavam como conservador. Só porque eu acho que o fato de ser americano no Brasil já significa que você é conservador. Você está ludibriando o público, porque o jornal é americano, você dá a impressão que é conservador, porque aqui ninguém lê. Então, os conservadores americanos apoiam não sei o quê, apoiam o Lula, né? E quando você ia ver, os conservadores eram todos esquerdistas, só que no Brasil ninguém sabe. Então, isso é exploração da ignorância popular, isso é crime. Tá certo? E a revista Isto É faz isso insistente. Duas revistas que capricham nesse negócio, Isto É e Carta Capital. Tá certo? Carta Capital dirigida pelo seu Mino Carta, que é um ignorante, um cretino metido à besta, tá certo? E que teve inclusive uma discussão com um dos nossos colunistas, que é um professor de geografia, né? De um rio que desaguava no Golfo do México, né? E daí o Mino Carta dizendo, tá vendo, essa região onde deságua é do México e não dos Estados Unidos. Bom, o Golfo do México fica na Flórida, é analfabeto, cara. Mas metido. Quer dizer, a imprensa brasileira está cheia dessas figuras que se prevalecem da sua própria ignorância e da ignorância alheia. Isso tudo criou maus hábitos. Então o pessoal acha que porque a gente está se opondo a isso, a gente está afiliado a alguma corrente política. Não estamos e não estaremos jamais. Nós estamos apenas tentando compensar um exagero de um lado, dando as informações do outro. Tá certo? E ainda falta muito, porque nós ocupamos o quê? 1% do mercado? Olha, nem 1%. Ocupando, né? E a Marinice falou que até o impacto inicial seria do layout, do design. Quem que bolou esse? Foi o próprio Olavo? Nós não tínhamos um designer, né? Um designer gráfico que trabalhasse com web. Então, quem fez o layout, quem bolou a ideia foi meu pai, baseado nisso dos tabloides ingleses, com aquela ideia das caixinhas de textos com chamada. Só que a gente não tinha um designer para executar isso, para fazer em imagem, fazer a interface HTML e tal. Então, o que aconteceu, na verdade? A gente usou o programador e esse layout simples, no final, ele acabou jogando a nosso favor, porque a gente não tinha como fazer uma coisa mais complexa no início, porque não tinha recurso. Então, assim, eu ia lá falando, olha, tenta fazer isso aqui. O cara não manjava muito de design, porque ele era programador. Mas hoje vocês já mudaram. Hoje mudou. Então, aí depois que assumiram, porque os editores do mídia, no início, eram meu pai e o Diego Casagrande, que é um jornalista gaúcho, que tem um site muito combativo e que tem repercussão principalmente no Rio Grande do Sul. E era uma pessoa ideal mesmo para ser o editor de Mídia Sem Máscara na época. E por alguns motivos ali burocráticos, ele acabou não podendo continuar. Então ficou um tempo só meu pai e eu ajudava como redatora do site. Na verdade, o site dele no Rio Grande tinha um patrocinador, o patrocinador exigiu exclusividade. Exato, então ele teve que sair da direção do Mídia Sem Máscara. Mas continuamos, de algum modo, colaborando, né? A gente publicava os artigos dele e depois, quer dizer, aí teve uma fase que foi só meu pai, o editor. E eu alimentava o site, revisava os artigos, traduzia muita coisa, traduzia uma média de 4 artigos por mês, por semana, desculpa. Uma coisa assim, a gente queria muito, né, pegar as coisas que... Porque a Folha de São Paulo, às vezes, ela pinça, né, um artiguinho aqui da Economist e tal, mas eles não dão realmente a ideia do que sai lá, né? Olha, o Paulo Henrique, lá do Portão, já mandou uma pergunta para você. Qual a influência do seu pai na sua escolha profissional e qual o seu real objetivo dentro do Mídia Sem Máscara? Olha, minha escolha profissional é História. Eu faço faculdade de História na Universidade de São Paulo, por incrível que pareça. Quem me ajudou a escolher foi, sim, meu pai. Mas foi um motivo que nem tem muito a ver com Mídia Sem Máscara, assim. Aliás, acho que não tem nada a ver, mas eu posso responder. Eu estava em dúvida entre fazer Direito e História e eu não fiz Direito por alguns motivos que estavam além do meu controle, não é? Então, eu acabei fazendo História, porque era, segundo meu pai, depois eu fui constatar que era mesmo, apesar de todos os problemas, um curso em que as pessoas, de certa forma, ainda buscavam saber o que tinha acontecido, né? Então, ainda tinha um certo
respeito pela objetividade e tal. E, bom, agora eu estou no último ano do curso. O curso comparando ali na USP, toda essa área de humanas, se você comparar, por exemplo, o curso de filosofia com o curso de história ganha de 10-0, quer dizer, ainda tem algum sentido profissional, científico, tal. Parece que na filosofia e na letras isso aqui é uma palhaçada, né? Então o último curso que existia ainda era o de história, né? Então não se trata de você escolher o curso que você gosta, mas o curso que ainda existe. É o curso que ainda existe. Mas também é um curso que está corroído por uma questão que acho que a Norma vai tratar depois, quando ela for falar. E agora nós vamos falar um pouquinho com a Norma também, que está aqui no nosso programa. E a Norma é professora de francês na Aliança Francesa no Rio de Janeiro e doutoranda em literatura francesa pela UFRJ. Então, nós vamos perguntar para a Norma se vale a pena fazer um curso de letras no Brasil hoje, Norma. Olha, é complicado, porque o aluno que chega a letras, ele não tem... Porque o que acontece é o seguinte, eu vejo que na letras a linha forte em literatura, existe outra, mas essa linha realmente é muito forte, que é a linha francesa, que é na qual eu me insiro necessariamente, e que é uma linha que lida muito com a questão da modernidade, com o que o Derrida chamou de desconstrucionismo, que é uma reação, na minha opinião, é uma reação ao racionalismo francês, um certo culto à razão, à lógica, que vem muito forte no século XVII, que a partir do século XVIII houve uma reação de filósofos, de todos os representantes da área de humanas contra esse racionalismo excessivo. Mas o que acontece é o seguinte: eu acredito que na França você tenha como relativizar isso. Quer dizer, você vai desconstruir, você vai desconfiar da linguagem, você vai desconfiar da lógica, mas você já teve uma formação forte. No colégio, em lógica, você lê os clássicos, você lê os filósofos. Aqui, isso não existe. Quer dizer que lá a coisa, todo esse movimento desconstrucionista funciona como uma compensação de uma tradição anterior. Eu acredito que sim. Aqui, como não tem essa tradição, ele fica sozinho na jogada e ele se torna, vamos dizer, o dono do campo, né? Se torna uma coisa dogmática, né? Se torna. Acredito que, eu até brinco um pouco com isso, que é o relativismo absoluto. Ou seja, como você não tem uma tradição à qual se opor, você se coloca como a única forma de abordar um texto. Por exemplo, você tem na minha opinião, isso é muito forte na língua francesa, uma liberdade interpretativa excessiva. Você tem autores que falam de coisas que eles não conhecem, que usam textos, por exemplo, usam textos da Bíblia, usam textos de filósofos antigos, sem ter um aparato para mostrar como era realmente, como apresentar algo consistente. E como aqui no Brasil a gente não tem essa leitura, não tem essa formação, não tem aquilo que o aluninho francês tem, de pegar um texto e explorar mesmo aquilo. Eles decoram demais. O ensino na França ainda é muito essa coisa de decorar, e isso é bom, eu acho, porque o aluno ele tem algo em que se amparar. Aqui não, o aluno chega a letras e ele toma logo um Derrida na cabeça, um Foucault, um Deleuze. Essa desconfiança da linguagem é uma coisa terrível, porque você diz o seguinte, que a linguagem não pode presentificar a experiência. Então você já tem uma desconfiança com relação à linguagem, ou seja, quando eu falo, aquilo que eu digo não é a coisa. Mas é uma relação que na modernidade ela se torna tão quebrada que no final das contas eu nunca falo das coisas de verdade. Então é um subjetivismo absurdo. Tem um abismo total entre linguagem e experiência, realidade, não é isso? Exatamente. E isso é muito recorrente nas aulas que eu presenciei, que eu participei. Isso é muito recorrente. É quase como se na discussão sobre a literatura, é como se a gente nunca conseguisse chegar à literatura em si, mas é como se houvesse um bloqueio ali da filosofia, ou seja,
quando eu falo, eu não presentifico, ou se eu não posso falar diretamente das coisas, então como eu vou falar? Então, é uma espécie de lamentação perpétua. Ah, a linguagem não pode representar, a linguagem não tem uma ponte com a experiência, e aí fica essa lamentação. Mas eles ficam se lamentando numa situação que eles mesmos criaram, né? Quer dizer, eles fizeram a jaula, se prenderam dentro, jogaram a chave fora e daí fica chorando. Né? Mas isso tudo é por falta de alimento, vamos dizer, alimento literário, né? Quer dizer, o pessoal não tem leitura clássica suficiente. Não tem. Né? Então é como se você tivesse, vamos dizer, muito suco gástrico e nenhum alimento. Quer dizer, tem um elemento corrosivo, mas você não tem o que corroer, então se corrói a si mesmo. Exatamente. Fica um ambiente meio psicótico, né? Sim. E são textos confusos, são textos que deixam o aluno perdido mesmo, são leituras. Eu acho que você não tem uma formação que possibilite uma leitura clara, uma abordagem honesta dos textos, né? E você abre demais. E isso no início é um pouco um deslumbramento, eu acho, porque o aluno entra e ele tem um poema interpretado ali pelo professor e ele vê, nossa, mas são múltiplas possibilidades, e são aqueles termos recorrentes da modernidade, que são liberdade, infinito, eternidade. São termos que são apropriados pela modernidade para falar desse mundo que se abre com relação à literatura, mas isso realmente deixa o aluno perdido. Mas são termos que, no fim das contas, acabam sendo esvaziados, né? Exato. Uma das características mais fortes é essa mesmo. Então o sujeito, na verdade, ele desaprende a ler. Tá? Quer dizer, você entendia um texto antes de entrar na universidade, depois de 2 anos você não entende mais. Você sabe especular em cima e criar sentidos possíveis, mas você nunca sabe qual é o sentido efetivo. Né? E isso você percebe pelos próprios autores, quando esses autores apresentam interpretações textuais que não são suficientemente escoradas. Você percebe que ali está ocorrendo uma interpretação, um abuso de interpretação. Então campo fértil com charlatanismo, né? E onde encontrar uma teoria da leitura que dê conta de um certo limite? Não existe. Nenhum professor vai passar isso para o aluno. E aí aquilo vai meio que entrando por osmose. Você começa a interpretar do jeito que todo mundo interpreta. E, bom, isso é muito evidente na estética da recepção, né? Porque a estética da recepção é um movimento inspirado naquilo que o Barthes chama, Roland Barthes, chama de morte do autor, que é uma reação também a uma tradição francesa que representada até por Sainte-Beuve. O Proust se opõe a isso também. É uma interpretação que se escora muito na vida do autor, como se a vida do autor, a personalidade do autor, o contexto histórico do autor, isso tudo fossem chaves interpretativas para a obra. Mas convencionou-se que isso na tradição francesa estava mesmo muito amarrado. Então, como oposição a isso, vem o estruturalismo e diz não. Vamos esquecer tudo isso que não é o texto, vamos mergulhar no texto. Então, o Barthes inventa esse termo, a morte do autor, e a coisa fica mesmo um pouco à deriva, porque se você mata o autor, você já lê o texto, você não se pergunta realmente não, mas onde esse autor quer chegar? E isso, não só na literatura, mas também na teoria literária. O que eu tenho percebido é que literatura, ficção, poema e teoria literária são lidos mais ou menos da mesma forma. Então, quer dizer, você não se pergunta onde o autor quis chegar, nem na teoria. Isso é um erro similar a você confundir uma vaca com um tratado de zoologia, né? Você tem um livro de zoologia e uma vaca e você acha que os dois são a mesma coisa. Né? Quer dizer, não tem essa diferença específica do que é, vamos dizer, a leitura da obra literária e a leitura de uma teoria a respeito. Exatamente. Quer dizer, no fim se torna, vamos dizer, uma confusão tão elementar que é coisa de gente boba, de gente burra. É um processo de emburrecimento, né, disfarçado como se fosse ensino superior. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre literatura, sobre letras, mas acho que nós temos também que responder aquelas perguntas. Tem umas perguntas da semana passada, tem mais perguntas para você, hein? Que vieram aí para o Monir. Então vamos passar a bola para ele. Tudo bem. Então, boa tarde. Eu não estava aqui, no entanto, algumas perguntas me dizem respeito ao assunto com o qual eu estou eventualmente incumbido aqui no programa.
Então, primeiro tem aqui um elogio ao Olavo, parabéns pelo programa. E aí pergunta assim, existe uma forma para resolver os problemas da área cultural, corrupção? Bom, eu não sei exatamente se eu entendo o que você quer dizer com essa pergunta, mas eu queria lhe dizer o seguinte, que eu sou, além de ser economista, eu também sou pintor. Portanto, eu tenho uma absoluta liberdade para falar para você o que eu vou dizer. Eu acho que a melhor de todas as formas de você legitimar um governo, qualquer que seja ele, veja, seja um governo autoritário como era o governo militar, os militares eram autoritários, nós não gostávamos dos militares, porque eles ficavam assim fazendo de conta que eram uma espécie de pais severos e ficavam entrando no mérito do filme que nós podíamos ver no cinema ou não podíamos ver. Então, se tinha um grande defeito o governo militar, entre outros, era o fato de eles serem autoritários, mas o governo atual não é autoritário, é totalitário, que é muitas vezes pior, porque o totalitário nem sempre é tão aparentemente autoritário quanto o outro. O outro queria mandar na sua vida como se ele fosse um sujeito de idade, você fosse criança, e agora o totalitário quer mandar na sua alma, quer conquistar o seu espírito. Então eu sempre digo que a melhor maneira que tem de você criar uma legitimação pública a qualquer governo autoritário ou totalitário é você cooptar os artistas. Porque os artistas, vamos falar aqui com toda a sinceridade, eu sou parte da classe, os artistas são muito facilmente compráveis. Quer dizer, basta ter aí um ou outro incentivo, um outro programa de fiscal que os artistas dizem as melhores coisas do mundo a seu respeito, sempre. E eu acho, então, portanto, que essa corrupção, ou seja, o fato de que existem, se você está se referindo à corrupção endêmica que há nos projetos de incentivo fiscal, de qualquer nível de governo, eu diria assim, essa é uma espécie de benesse que os estados concedem, ninguém tem o menor interesse em controlar isso, se o sujeito gastou ou aquilo que ele gastou mesmo, quando disse que fez um filme, gastou tanto, ninguém quer saber isso de verdade. Porque, no fundo, os governos sabem que se os artistas ficarem felizes, como eles são tripulantes da mídia e são influenciadores da opinião pública, veja o tamanho da importância que tem um sujeito como Caetano Veloso. Se você fizer uma espécie de plebiscito para saber se você manda fuzilar o Albert Sabin ou o Caetano Veloso, vai ganhar, vai para o paredão o Albert Sabin com certeza absoluta, o sujeito que salvou a vida de milhões de crianças. Por quê? Porque o artista tem uma enorme, digamos, disponibilidade midiática, ele está sempre por aí falando coisas. Então eu diria para você que, cinicamente, respondendo a sua pergunta, a corrupção que existe no âmbito dos programas de incentivo às artes são todas elas endêmicas e necessárias para que os artistas continuem gostando dos governos, seja quais forem esses governos. Pode ser de qualquer tipo, eles gostarão, contanto que sejam financiados, porque no fundo, ser um artista é ser um pouquinho ególatra, assim, quer dizer, você acha que o mundo precisa saber dos seus enormes problemas pessoais, sentimentais e existenciais. Qual é o nome completo do senhor Olavo? É Olavo de Carvalho. A semana passada. É só para saber, isso aí é só para saber, o sujeito quer saber se eu sou o Olavo Monteiro de Carvalho, o banqueiro. Não sou. Tá, ficou claro então. E aí, por último, diz assim, falar sobre a arrecadação dos impostos e do grande desvio que existe. Olha, uma das conversinhas mais engraçadas que tem no Brasil é o seguinte, hoje deu aí nas rádios, todas na imprensa, que pela última conta, a carga tributária brasileira bateu em 36,9% do PIB, quer dizer, 37% no resumo da ópera. Então, se você tem uma carga tributária de 37% do PIB, e aí chega o primeiro sujeito que vai discutir o assunto e diz assim, não, mas veja só, para cada real arrecadado tem um real sonegado. Você quer que seja quanto? 74? Se essa é a ideia, quer dizer, vamos botar então 70, para ser 74? Então, a primeira conversinha que não dá para você trabalhar com ela é essa ideia de que existe uma enorme de uma economia que não é tributada, e essa é a moral que dá ao governo o direito de ter 37. Então, é preciso compreender que a voracidade tributária do governo começa com essa conversa.
com essa ideia maluca de que há um crime generalizado, então as pessoas são todas criminosas tributárias, fiscais, e, portanto, qualquer barbaridade que o governo faça em termos tributários está moralmente aceita e desculpada antes de ser feita. Por quê? Porque, afinal de contas, olha que grande desvio tem de dinheiro. Então, é preciso você compreender que, se você está realmente interessado em entender o que está acontecendo nesse assunto, é preciso, a primeira coisa, desembarcar dos clichês. Desembarcar dessa conversinha que vai mais ou menos na inércia das esquinas, assim, essa conversinha de botequim completamente sem sentido, não nos ajuda a resolver o problema, ao contrário, só aprofunda a possibilidade da tirania tributária continuar, que é fundamentalmente o que está na outra pergunta aqui. Por que é que algum tipo de comerciante, se daqui a alguns ramos, não dão nota fiscal para o consumidor? Porque existe um negócio chamado curva de Laffer. Um economista americano chamado Laffer, economista contemporâneo, descobriu o seguinte, que como você tem uma ligação a matemática entre a taxa de cobrança de impostos e o montante arrecadado. Você cobra uma taxa pequena, um montante pequeno, aumenta, e isso vai indo mais ou menos paralelamente até o momento em que começa a haver um descolamento dessas duas coisas, ou seja, chega no momento em que aquela reta torna-se uma inflexione, torna-se uma curva, ou seja, na medida em que você aumenta a carga tributária, começa a valer a pena a sonegação. E isso é feito de modo espontâneo e de modo completamente natural, porque os seres humanos se defendem, eles querem sobreviver. Então, a curva de Laffer demonstra que não adianta você sobretaxar. Por exemplo, no Brasil há essa ideia completamente preconceituosa de que alguns produtos têm de ter taxação terrivelmente alta, como, por exemplo, bebidas alcoólicas. Não estou entrando no mérito do problema do alcoolismo aqui, mas eu acho que achar que um determinado setor tem algum mal intrínseco, moralmente está condenado por ser como é, faz com que no Brasil, por exemplo, quase todo o comércio de cachaça seja clandestino. Você bota lá 90% de alíquota, não sei quanto de alíquota em cima, todo mundo tira a nota, desaparece a nota. E não adianta se ver me dizer também que é só questão de polícia e fiscalização, porque quanto maior é a taxa de fiscalização, maior é a tendência ao fiscal virar sócio da corrupção do processo. Ou será que você, quanto tempo faz que você mora aqui na Suíça? Você não tem essa experiência na vida direta? Quer dizer, nós já devíamos ter aprendido aqui no Brasil o seguinte, que toda vez que você tenta fazer as coisas por aquele critério completamente maluco, de que tudo que é lógico tem que funcionar, veja, sempre há dois modos de você inventar uma restrição à ação dos outros. Ou você parte da ideia de que tudo aquilo que é lógico tem que funcionar, ou você parte da ideia de que tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógico. Se você está no primeiro caso, um país que acredita que tudo aquilo que parece ser lógico tem de funcionar na prática, é o país da lei que não pega. Porque é só lógico nos jogos de palavras da maluquice dessa gente, porque no Congresso Nacional tem lá um monte de gente maluca, pensando em coisa completamente endoidecida e achando que isso tem que pegar aqui na vida real. Não vai pegar. É por isso que o Código de Trânsito não pega, é por isso que a legislação tributária não pega, e é por isso que quase todas as vezes não pegam. Por quê? Porque lei no Brasil é um processo de delírio. O pessoal fica inventando coisa maluca e na prática não funciona, porque a prática ela é refratária a isso, porque a realidade tem forças, a estrutura da realidade tem forças maiores do que isso. Então está na hora de olhar para o problema tributário mais ou menos por esse jeito. Quer dizer, é preciso que a carga tributária seja pequena, seja simples e seja pagável. Se for pequena, simples e pagável, então todo mundo paga imposto e aí a coisa funciona. Toda vez que você acreditar que é um problema de aumentar a justiça tributária, sofisticar o sistema tributário, toda essa conversa é só uma maneira do Estado ficar rico e você pobre. E toda vez que alguém lembra da ideia de fiscalizar mais, só está conseguindo enriquecer a vida dos fiscais corruptos, que não são poucos no Brasil. Mas aqui, você vê, desde o tempo de Getúlio Vargas, desde a década de 30, os grandes corruptores vivem da criminalização da própria sociedade. Um pouco na base daquele raciocínio do Lenin. Acuse-os daquilo que você quer fazer. Quer dizer, você quer armar uma treta, você já começa a acusar o outro que está fazendo.
Então, você quer meter a mão no bolso do povo, você já começa dizendo, não, vocês são sonegadores, vocês são desonestos, aqui existe uma desonestidade endêmica, então precisa aumentar o imposto para compensar a sonegação. Aumenta o imposto, tem mais sonegação, daí o que o governo faz? Está vendo como tem sonegação? Quer dizer, a coisa tem uma estrutura alucinatória, que se autoconfirma, é uma espécie de auto-hipnose. Quer dizer, gera situações que confirmam aquilo que foi profetizado justamente para gerar a própria situação. É este círculo, vamos dizer, de auto-hipnose que nós temos que romper. Né? E olha, veio uma pergunta do Marcos da Vista Alegre para o Lavo e para o Munir. O que vocês acham da reforma universitária? Eu acho que esse Tarso Genro, ele primeiro tem que nos provar que ele se educou a si mesmo. Porque educação é uma coisa que você só oferece aos outros depois que você tem. E somente uma pessoa educada pode educar os outros. Então, eu acho que o ministro da Educação tem que ser o exemplo. Ele diz, olha, eu me eduquei assim, assim, assim e obtive tal resultado. O resultado é bom e isso que eu estou oferecendo para os senhores. Tá certo? Quer dizer, o ministro da Educação tem que ser não apenas um educador, mas um homem educado. Um homem que no seu processo de educação foi bem sucedido. Esse é o Tarso Genro, como autoeducação, é um fracasso, porque esse sujeito só aprendeu o que tem naqueles manuaizinhos de comunismo da década de 60. Tá certo? Eu desafio este homem a provar que ele tem capacidade para ser ministro da Educação. Não para ser ministro da Educação, para ser professor de qualquer coisa, para ser professor de Educação. Se fizermos um teste, como dizer, olha, senta aqui, agora o senhor me explica quais são as filosofias da educação existentes ao longo da história, o que o senhor acha de cada uma, né, analise-as, e por que o senhor acha que funciona, esta funciona, aquela não funciona. O homem não tem capacidade para fazer isso é um demagogo barato. Como é que nós podemos deixar o destino das nossas crianças na mão de um sujeito que só quer usá-las como instrumento de propaganda política? Isto é um crime. Tá certo? Quer dizer, não se discute nem a reforma universitária. A gente tinha que discutir, primeiro, a existência do Ministério da Educação. Você sabe que nos Estados Unidos, até o governo Carter, não houve nenhum Ministério da Educação e os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo. Inventaram o Ministério da Educação, começou a comedeira, começou a aumentar imposto, apareceu milhões de Tarsos Genros, tá certo? E, enfim, a educação pública americana hoje está numa crise danada que ninguém sabe como resolver. Quando eu estive em Nova York, 3 anos atrás, o prefeito de Nova York, ele estava vendendo as escolas, privatizando as escolas, porque a prefeitura não aguentava mais resolver o problema. Então, primeiro, por que tem que ter um Ministério da Educação? Quer dizer, por que a sociedade mesma não pode se organizar para buscar os meios de educação conforme as suas necessidades? Se você perguntar, por exemplo, qual é o currículo adequado, eu digo, somente um aluno pode descobrir qual é o currículo adequado, porque só ele sabe o que ele é capaz de aprender e o que ele precisa aprender. Tá certo? Se você perguntar o que seria a justiça social em matéria de educação? A justiça social em matéria de educação seria atender à demanda de educação que cada pessoa fizesse. A ideia de que todas as pessoas podem aprender a mesma coisa com a mesma idade é uma das ideias, só que nunca tentou educar ninguém. Só que é, vamos dizer, incapaz de adestrar um cachorro é que pode ter uma ideia dessa. Porque se você pegar 3 cachorros, eles não conseguem aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. E 3 seres humanos, que são muito mais variados, também não conseguem. Quer dizer, as aptidões humanas, elas também aparecem em idades diferentes para pessoas diferentes, tá certo? Então, somente um indivíduo está autorizado a dizer o que ele deve aprender, é ele mesmo. Então, a educação deve ser um serviço que você fornece para atender pessoas, tá certo? E não um uniforme que você quer vestir igualzinho em todo mundo. E esta ideia, vamos dizer, de uniformização já é ruim em si. Agora, se é uniformização ideológica e propagandista, como este seu Tarso Genro quer fazer, então não merece ser discutido, tá certo? Eu publicamente desafio o seu Tarso Genro, tá certo? A um debate público, tá certo? Para ver quais são as qualificações de educador dele. Perguntar assim, quantas pessoas o senhor já educou? Ora, eu sou professor há 30 anos, eu eduquei algumas pessoas, tá certo? E eu sei das dificuldades disso, tá certo? E justamente por saber as dificuldades, é que eu jamais teria a pretensão de fazer uma reforma universitária que criasse, vamos dizer, um modelito uniforme para todo mundo. Ele, como nunca educou ninguém, não tem educação nenhuma, ele, com a prepotência do ignorante, inventa esses modelos e quer vestir em todo mundo. É isso que tem que acabar no Brasil, esse charlatanismo, tá certo? Do ignorante pretensioso. As pessoas têm que ser testadas no seu conhecimento, tá certo? Se o sujeito se mete numa determinada área,
Tá certo? Ele não tem que entrar lá, vamos dizer, com exibição de diploma, exibição de cargo, tem que entrar com trabalho realizado. Olha, eu fiz isto aqui, tá certo? Isto aqui funciona por causa disso, 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 disso. Quais são as obras realizadas no seu Tarso Genro em matéria de educação ou em qualquer outro domínio da vida intelectual? Resposta, zero, 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 zero. Tá certo? Então, a opinião do seu Tarso Genro vale o que valem os trabalhos realizados que ele tem na área de educação. Zero. Não temos que ouvir a opinião desse sujeito. E você, Munir, o que você acha da reforma Eu, universitária? sobre a reforma universitária em si, não tenho nenhuma informação, não posso falar nada. Agora, eu queria dizer que, em tese, outro dia estava uma polêmica enorme no Brasil. O Brasil é especialista em fazer polêmicas superficiais, né? Que como nós somos muito epidérmicos, então nós sempre olhamos para as coisas epidermicamente. Então, outro dia descobriu-se aí, acho que foi o Fantástico que se encarregou de levar isso, transformar isso no escândalo nacional número 1, descobriu-se que um determinado analfabeto havia sido matriculado numa universidade qualquer, aí, não sei, Universidade Federal aparentemente, e que descobriram um analfabeto lá que não tinha diploma nenhum, e isso era um escândalo de quanto o ensino estava muito mal, porque um analfabeto matriculou-se numa universidade federal. E eu, então, ao pensar sobre essa situação, eu concluí o seguinte, que o mais grave do que ter um analfabeto matriculado na Universidade Federal é ter milhares de analfabetos graduados todo ano pela Universidade Federal. Pela Federal, pelas outras, etc. Quer dizer, então eu tenho a impressão que o debate, embora eu não conheça especificamente esse, mas o debate sobre educação no Brasil é um debate meio fora de foco sempre, em que a gente não está preocupado de fato com o conteúdo do que está acontecendo, mas fica preocupado com as aparências. No fundo é tudo debate sobre direitos. Quer dizer, no fundo é tudo um negócio meio bacharelesco, meio assim para advogado dar as definições, em que fica se discutindo qual é a distribuição de direitos e de reservas de mercado das pessoas. E não se discute educação de verdade, no fundo não tem isso. Então eu espero que esse debate aí pelo menos rompa essa regra e vá direto ao ponto, ao fundo. Mas o que você disse aí dos analfabetos é mais ou menos como aquilo que está acontecendo no Itamaraty, onde para você ser candidato à diplomacia você não precisa saber inglês, mas para você ser motorista do Itamaraty, você precisa não apenas saber, mas você precisa ser fluente em inglês. Então isso quer dizer que os motoristas têm de ser pessoas mais letradas do que os futuros diplomatas. Aliás, o que não é difícil. Não é isso? A Maria de São José dos Pinhais, ela diz: essas publicações, artigos e entrevistas da revista Caros Amigos possuem credibilidade, elas são confiáveis, enfim, posso acreditar nessa revista? Nada, não pode acreditar nada. Este pessoal, vamos dizer, é uma patota de jornalistas que vem desde a década de 60, um grupinho de pessoas que se adoram, cada um diz que outra pessoa maravilhosa. Eles estão fazendo isso há 40 anos. Era o pessoal que estava na revista Realidade, tá certo? E depois fizeram vários jornalzinhos chamada Imprensa Nanica na época, mas então, eles estão sempre ao mesmo tempo, eles têm bons postos na imprensa e estão ao mesmo tempo na imprensa alternativa. Quer dizer, eles ganham o que tem de bom nos dois mundos. Eles estão no establishment e estão na marginalidade ao mesmo tempo, tá certo? Isto é uma interpaparicação de imbecis, tá certo? Essa revista, vamos dizer, portanto, tudo o que ela publicou a respeito de Iraque, né? Esse seu Zé Arbex, que dizia que ele é diretor, não sei se ele ainda é diretor da revista, e ele dizia que ele foi testemunho ocular do massacre de Jenin. Ele dizia que eu estive lá, eu vi. O massacre de Jenin não houve absolutamente, não. Quer dizer, o que houve foi uma batalha de soldados combatentes dos dois lados, né? Onde morreu um certo número de um lado, outro do outro. Agora diz que foi um genocídio, matou um montão de gente. O sujeito não é confiável absolutamente. Aliás, isso deu uma polêmica durante meses no tal do Indie Media, tá certo? A respeito do Arbex. E tem um conhecido meu, que é o Daniel Barenbaum. O Daniel entrou na discussão e várias vezes provava que os camaradas estavam mentindo, mas são pessoas que não adianta você provar que eles mentem, porque eles têm a vida comprometida nisto aí. Agora, no Brasil você vai ver que uma característica principal, vamos dizer, do mentiroso é ele sempre está mostrando como ele está profundamente ofendido e indignado pelo que você disse. Quer dizer, mostrar indignação, fazer-se de vítima, tá certo? É a característica principal do mentiroso.
né? Quer dizer, aquela pessoa que está sempre com naquele tom patético, né? De muito sofrimento, foi um genocídio, as criancinhas, etc. Isso é sempre coisa de palhaço, de mentiroso. Nunca se pode acreditar nessas pessoas, porque se você quer fazer um enfoque honesto, você sempre tem que olhar as vítimas dos dois lados. Quando você começa a contar as vítimas, você vai ver que aqueles que estão mais chorando são aqueles que mais mataram e não aqueles que mais morreram. É sempre assim. Temos mais uma pergunta aqui do professor Antônio da Boa Vista, que ele pergunta para o Olavo, se pede, né, para que você faça uma relação entre a crise moral e o romantismo do século XIX e a filosofia de Nietzsche. E a segunda pergunta dele, já vou fazer agora, conservadorismo e liberalismo, não são um paradoxo? Olha, o tema que você propõe aqui, o tema é absolutamente maravilhoso e valeria um programa inteiro, tá certo? Talvez a gente até faça, né? Um dia. Mas acontece que, na verdade, não é século XIX, essa crise começa no século XVIII. Os filósofos da Revolução Francesa, que prepararam o ambiente para a Revolução Francesa, como Voltaire e Diderot, eles davam muito mais importância à eficácia da linguagem, ao jogo retórico, do que à veracidade. Eles, quer dizer, eram mentirosos mesmo, mentirosos cínicos e mentirosos conscientes. Por exemplo, existe a famosa história de Diderot, que escreveu um livro chamado A Religiosa, La Religieuse, que depois foi feito um filme do Jean-Luc Godard, né? E é a história de uma moça que tinha entrado num convento e queria sair e o pessoal, o superior do convento não deixava. Então ela estava prisioneira no convento. Quando Diderot publicou essa história, aquilo foi, vamos dizer, um escândalo. Todo mundo ficou indignado, principalmente porque Diderot dizia que era um caso verdadeiro e que ele tinha em casa um dossiê, tinha todos os documentos sobre este episódio, né, comprovando o caso da moça, tá certo? E, de fato, ele tinha um dossiê, ele tinha todos os documentos, só que os documentos desapareceram na época, só foram encontrados em 1950. E nos documentos se via que era exatamente o contrário, a moça não estava presa no convento de maneira alguma, ao contrário, era a porteira do convento, ela tinha a chave do convento, tá certo? E, mais tarde, o convento foi invadido, vamos dizer, pelos revolucionários, tá certo? Esta moça foi uma das freiras que resistiram mais corajosamente aos revolucionários, tá certo? E ela ficou contente no convento até o fim da vida, morreu lá dentro com a chave do convento na mão. E, mais tarde, se descobriram correspondência de Diderot, em que ele confessava que ele estava mentindo e se divertia muito com isso. Tinha até um sujeito, um nobre na ocasião, que era um camarada muito religioso, que ele leu o livro do Diderot sobre a coitada da freira, e se comoveu, e chorava, e escrevia para o Diderot, preocupadíssimo, como está aquela moça? Daí o Diderot respondia, ela está muito mal. E ao mesmo tempo, Diderot escrevia a carta para Jacob Grimm, que era seu amigo, dizendo, aquele idiota continua acreditando em mim, vejam vocês. Então você vê que é um camarada cínico. O Voltaire fazia exatamente a mesma coisa. Então, durante o século XVIII, se cria, vamos dizer, uma situação na qual a liderança intelectual perde totalmente a vergonha, tá certo? E esse negócio vai se agravando, até chegar, vamos dizer, ao século XX, onde é um paroxismo já. Agora, Nietzsche, ao contrário, Nietzsche não era um sujeito mentiroso, não. Nietzsche percebia muito a atmosfera de falsidade na época. E eu acho que Nietzsche era mais, na verdade, um sujeito muito confuso, que tinha uns relances, de vez em quando ele percebia alguma profunda verdade, ouvia o galo cantar, mas não sabia onde. E Nietzsche sofria de sífilis, né? E no período final da sífilis, que pega logo depois de 38, 40 anos, ele tinha poucos momentos em que ele podia trabalhar, tinha dores de cabeça horríveis, então, de vez em quando tinha um intervalo de 15 minutos, parava a dor de cabeça, então ele lá pegava papel e escrevia alguma coisa genial, mas tudo curtinho, era um relance, não tinha continuidade aquilo. E o Nietzsche era evidentemente um sujeito exageradíssimo, tá certo? Cria esta figura do super-homem. Até outro dia eu publiquei na Zero Hora um artigo chamado Super Último Homem. Porque Nietzsche dizia que no futuro, nessa fase que nós estamos vivendo justamente agora, só existiria dois tipos de seres humanos. Um ele chamava o super-homem, né, que era um indivíduo que já não acreditava mais em valores, nem em leis, nem moral nenhuma, então que ele inventava seus próprios valores, suas próprias morais, como se fosse um rei do universo. E o outro tipo é o que ele chamava o último homem, que é o sujeito sem nenhuma originalidade, que tem mentalidade de rebanho e segue o rebanho. Mas
Eu disse, olha, o Nietzsche não percebeu que essas duas pessoas são a mesma, porque se você fosse no Fórum Social Mundial, tem milhares de pessoas que não aceitam regra nenhuma e querem inventar a sua própria regra, mas por via das dúvidas, olham para o lado para ver se os outros super-homens estão fazendo igualzinho, estão fazendo igualzinho. Então você tem ao mesmo tempo a arrogância do super-homem e o espírito de rebanho condensado numa pessoa só. Não é isso? Então, este fenômeno que nós vemos hoje, o Nietzsche viu isso separado em duas coisas. Ele viu um pedaço e o outro, não percebeu que haveria milhões de pretensos super-homens, cada um querendo inventar a sua regra e formando um novo tipo de espírito de rebanho. E a Simone do Boqueirão pergunta para o Munir por que existe tanta divergência de opinião quanto ao período militar. É 880, diz ela. Existem pessoas que amam esse período e outros que odeiam. Por quê? Olha, eu não sei se é sempre 880. Eu, por exemplo, tive restrições enormes durante... obviamente que eu não acompanhei assim como jovem adulto inteiro, mas eu, a partir do momento em que eu tive alguma autonomia, eu achava que tinha, eu me contrapus a isso com toda a clareza, fiz um esforço muito grande para que ele pudesse ser vencido. Mas é claro que um assunto como esse muito recente, afinal de contas aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Estávamos todos vivos quase, né? Então é um assunto que ainda gera uma certa polemização pelo fato de que ele ainda está eivado de emoções e de paixões e obviamente de um teor ideológico extraordinário. Então eu acho que o Olavo podia responder melhor do que eu, porque o Olavo foi jornalista durante todo o período militar e certamente o Olavo tem toda a capacidade de dizer melhor para você do que eu sobre esse aparente paradoxo. Olha, acho que tanto eu quanto o Munir, nós não estamos nem no caso de estar inteiramente a favor nem inteiramente contra. Na época estávamos contra, na época eu escrevi muita coisa contra. Ajudei o pessoal todo sempre estive do lado da esquerda durante todo aquele período. Só que depois, retroativamente, você fazendo a história, você vê que o período militar foi realmente ruim. Porém, a alternativa que o outro lado oferecia era incomparavelmente pior, porque era todo o pessoal que estava coordenado pelo Fidel Castro, né, e que fazia lá na ilha dele uma ditadura muito pior. Mas por que Fidel Castro, né, que estava implantando no seu país uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, estaria tão interessado em restabelecer a democracia no Brasil? Então, quer dizer, é simplesmente mentira que aquele pessoal, naquela época, o pessoal da esquerda, quisesse a democracia. Eles queriam um regime cubano. Então, nossa alternativa é o seguinte, ou era aquela ditadura meia-bomba que nós tínhamos, ou seria a ditadura comunista inteira. Então, falar, olha, a ditadura foi ruim, nós fizemos bem em combatê-la, tá certo? Porém, não pode exagerar retroativamente a história, tá certo? E também não pode fazer dos inimigos da ditadura heróis da liberdade e da democracia, que eles não eram coisíssima nenhuma. Porém, hoje basta você dizer isso que as pessoas rotulam você de adepto fanático da ditadura. E teve até gente que andou escrevendo que eu, no tempo da ditadura, era um porta-voz da ditadura, que eu era um cara importante na imprensa. Não, eu era um João Ninguém na mídia e estava contra a ditadura o tempo todo, posso documentar por tudo que eu escrevi na época. O que há é que o pessoal da esquerda mente a respeito. Esquerdista nunca faz outra coisa a não ser mentir. Eu conheço a história dessa gente de trás para dentro, tá certo? E o mentir para eles é uma simples obrigação, tá certo? Então, já mostram este período militar como se fosse um período de genocídio, de terror, etc. Quando houve disputa entre duas facções, numa morreu 300 e no outro morreu 200. Quer dizer, praticamente foi um empate. Quer dizer, não houve um monopólio da violência no caso, né? Então, também o que aconteceu em seguida foi que toda a historiografia do período foi praticamente escrita só pelos opositores do regime, tá certo? Então criaram uma imagem que hoje é dominante e é transmitida uniformemente em todas as escolas do país, que é a imagem que os esquerdistas gostariam de transmitir dos seus adversários sem dar a estes sequer o direito de defesa. E vamos dizer, este enfoque fanático e mentiroso, isso tem que ser desmascarado de qualquer maneira. O que não quer dizer que você retroativamente vai tomar partido de um regime. Que sentido faz você ser partidário de um regime extinto? Tem que ser partidário enquanto o regime está lá. Agora, enquanto ele existia, eu não fui partidário, não, eu fui inimigo. Tá certo? Mas inimigo mesmo. Olha, quando houve aquele caso do Herzog,
Quer dizer, a primeira manifestação da classe jornalística para denunciar, vamos dizer, o assassinato do Herzog, quem foi? Fui este que vos fala no jornal. Eu era um dos editores do jornal Unidade na época, e nós soltamos uma edição especial denunciando aquilo que estava acontecendo. Foi a primeira grande manifestação da classe jornalística contra o regime. Quer dizer, eu não era partidário do regime de maneira alguma, tá certo? Agora, tem gente que na época se beneficiou muito do regime e hoje fala mal dele porque quer se beneficiar deste. Agora, parece que eu estou sempre do lado errado, porque quando estava a ditadura eu estava contra, agora tá isso aí eu também estou contra. Eu nunca estou no poder, tá? Então estou sempre fora. Eu acho que eu podia até complementar o que eu disse. Olha só, quando havia ditadura militar, eu ainda era assim, muito jovem, eu me filiei ao PT, porque eu achava que era uma maneira, que era um movimento capaz de fazer uma pressão contra ela. Depois eu me desfilei há muito, muito tempo. Mas hoje eu diria assim com sinceridade, eu acho preferível um general autoritário, que pensa que manda naquilo que você pode assistir ou não, do que essa gente absolutamente totalitária que estão conseguindo destruir todos os direitos fundamentais do ser humano. Veja, se você for olhar para qualquer teoria sobre direitos humanos, no fundo, você tem direito a três coisas. Tem direito à sua propriedade, você tem direito à sua liberdade e você tem direito à sua própria vida. Bom, na hora em que você desarma a população civil, você destruiu o direito à defesa da sua vida e da sua propriedade. Na hora em que você relativiza o direito, por exemplo, da propriedade da terra, como é o caso dessas encrencas do MST aí, você está destruindo e relativizando, por extensão, qualquer outro direito. E, por último, o seu direito à sua liberdade está absolutamente posto hoje em risco, porque o governo atual criou um país de espiões o tempo todo, a sua conta bancária espionada, o seu cartão de crédito espionado. Quer dizer, o que eu prefiro? Eu prefiro um general furibundo, irracível, que pelo menos eu sei que não quer produzir o controle da minha alma, da minha pessoa, do que isso. Quer dizer, é melhor a ditadura militar, sob o ponto de vista da relação com o que tem agora, é muito melhor. Só que as pessoas certamente não entendem isso, porque elas não percebem no buraco totalitário que estão se metendo, com a rapidez que estão se metendo. Então, demais os generais saíram de lá pobres, né? E as pessoas pensam que nós vivemos no mundo da liberdade por contraposto a um mundo onde não havia nenhuma, quando na verdade aconteceu exatamente o contrário. Então, eu acho que não dá para ter sobre um assunto como a ditadura militar nenhuma atitude ou uma opinião assim muito unilateral, porque é preciso pesar o conjunto das coisas para poder entender o que é que tem de importante nesse conjunto. É isso que eu acho que eu queria deixar claro nesse momento agora. E o Paulo Henrique do Portão, o Coutinho de São Paulo, eles fazem uma pergunta para a Norma. Primeiro, a pergunta é do Paulo Henrique. Existe influência do existencialismo nas faculdades de letras no Brasil, influenciados por Jean-Paul Sartre? E o Coutinho de São Paulo pediu que a Norma, então, exemplifique os seus comentários. Com certeza, com certeza. Existe, sobretudo, com relação... Eu acho que hoje, lá na Letras, Sartre, talvez nem tanto, mas Camus, o existencialismo de Camus. Por exemplo, uma das mais emblemáticas figuras da modernidade é o mito de Sísifo, do Camus, que é um personagem, né, que rola uma pedra gigantesca com grande esforço, uma montanha acima, como se houvesse alguma finalidade para isso, mas ele sabe que não existe finalidade. Então, quando ele chega no cume da montanha, o que resta é descer novamente com a pedra. E esse trabalho é sem cessar. E isso ilustra o que eles chamam de consciência trágica da modernidade, que é a busca de um sentido, mas a desilusão prévia de que esse sentido não existe, de que a verdade não existe e de que tudo, no final das contas, são apenas construções humanas. Ou seja, é um materialismo muito grande, você esvazia toda a noção de transcendência e, ainda por cima, você se apropria de alguns contextos que anteriormente eram utilizados para a metafísica, que são infinito, eternidade, transcendência mesmo. Existe uma expressão lá que eu vejo que é um pouco uma expressão para a quem
a quem lida com a teoria literária, que é a transcendência vazia, que é exatamente essa questão do Sísifo. O impulso humano a buscar o sentido, a buscar o que há por trás da aparência, mas a desilusão prévia de que não existe. Então, poxa, é um contrassenso e é um absurdo você acreditar que é preciso continuar buscando já sabendo que não há nada. Transcendência vazia. É obrigado a buscar e é proibido encontrar, né? Exatamente, exatamente. E isso se correlaciona muito com o que eles chamam de abertura do sentido. Por exemplo, a eternidade é a eternidade do tempo presente, então não tem. Você limita. Infinito é o infinito das múltiplas possibilidades que estão na vida. Então é o infinito materialista, é o infinito do que nós podemos perceber e ver. Ou seja, com certeza o existencialismo traz toda essa carga materialista e essa carga trágica para a modernidade, mas eu creio que principalmente com Camus, hoje. E o Hélio do Centro, Olavo, ele disse assim, quero me desculpar, mas na semana passada peguei o programa pela metade. Gostaria que o senhor comentasse, explanasse sobre o macartismo. Parabéns ao programa. Muito obrigada, Hélio. É o seguinte, o que foi dito na semana passada, mas que vale ainda a pena voltar ao assunto muitas vezes e documentar, inclusive mostrando alguns dos livros que têm saído no mundo a respeito, é que depois da abertura dos arquivos de Moscou, no começo da década de 90, os historiadores americanos foram lá e, vasculhando os documentos, acabaram descobrindo que todos aqueles fulanos que foram acusados de espiões comunistas pelo Joseph McCarthy eram espiões comunistas mesmo. Ou seja, ele não acusou nenhum inocente, com a possível exceção de um, que era um sujeito que não era pessoalmente um agente do governo soviético, mas era apenas um sujeito corrupto, comprado. O McCarthy era um sujeito meio caipirão, ele não sabia direito com o que ele estava lidando. Então ele fazia, vamos dizer, as acusações estavam certas, mas sendo desproporcionais. Então o sujeito que ele mais acusou era o camarada que estava menos envolvido na coisa. Estava envolvido, mas não tanto. Mas os outros 50 e tantos que ele acusou estavam todos metidos, e todos os historiadores localizaram lá nos arquivos de Moscou, até mesmo os contra-cheques que os camaradas recebiam. Então, como é que podemos dizer que houve, esta imagem popular do macartismo como período de perseguição a inocentes? Essa imagem está completamente falsa. Houve perseguição sim, mas houve perseguição aos culpados. Culpados de quê? Culpados de colaborar com um regime que naquele mesmo momento tinha 2 milhões de prisioneiros. E veja, durante o período chamado macartismo, onde, digamos, umas 300 pessoas foram chamadas a depor no Congresso, apenas chamada a depor, depois voltar. Como é que era? O sujeito chegava lá, fazia a pergunta e dizia, eu alego os meus direitos constitucionais, não respondo nada. Era isto praticamente, né? Ia para casa. Naturalmente as pessoas ficavam desconfiadas do sujeito, às vezes perdiam emprego, por exemplo, alguns caras no cinema perderam emprego porque não quiseram responder, então o pessoal ficou desconfiado com eles. Enquanto acontecia isso nos Estados Unidos, que as pessoas até hoje derramam lágrimas por causa dessas coisas, essas mesmas pessoas que estavam sendo interrogadas, elas colaboravam com o regime que mantinha naquele mesmo momento 2 milhões de pessoas na cadeia e que naquele período fuzilou pelo menos 500 mil, naquele mesmo período do macartismo. Quer dizer, nós ficamos com dó de beautiful people, tá certo? Que é interrogado durante 10 minutos e volta para casa, e não temos dó nenhum de 500 mil pessoas que são fuziladas no fundo dos porões do comunismo com o auxílio desses mesmos caras. Então, tudo isso é muito absurdo, é uma coisa desproporcional, é uma distorção do nosso sistema moral. E esta distorção foi criada pelo esforço de propaganda. No Brasil, até hoje, tem gente empenhada em manter ainda, contra todas as evidências históricas, aquela imagem do macartismo como período de perseguição a inocentes. E chegam, vamos dizer, a distorcer tanto que acreditam que aquele pessoal de Hollywood, aqueles atores e tal, foram perseguidos pelo McCarthy. Olha, o comitê McCarthy era no Senado e só interrogava funcionários públicos. Os camaradas do cinema foram interrogados num comitê da Câmara dos Deputados que não tinha absolutamente nada a ver com o McCarthy e realmente nada lhes aconteceu. Não é isso? A única pessoa que na época foram condenadas, que não tem nada a ver com este comitê, mas foi uma outra investigação, foi o casal Rosenberg, por ato de espionagem mesmo. Né? E foram condenados à morte num processo legal, 2 pessoas, enquanto a União Soviética matava 500 mil sem processo legal nenhum.
Então, tá aí. E a Tiffany, do Alto da 15, ela pede para o Munir comentar o que você acha dos judeus controlarem a mídia. Acho que é um fato, né? Uma vez eu me dei o trabalho de fazer um estudo sobre os grupos de mídia do mundo, para fins de atender um determinado cliente de consultoria. Uhum. E o resultado é que havia uma concentração crescente de propriedade da mídia internacional, sobretudo porque há uma crescente digitalização, quer dizer, as tecnologias de mídia vão ficando cada vez mais próximas. Então, há uma tendência natural a que se formem conglomerados de mídia que são cada vez mais abrangentes e mais ecumênicos em tecnologias. Então, de fato, se você olhar para essa análise, você verá que a maior parte dos proprietários internacionais são judeus. Mas, no entanto, se a sua pergunta está aí para dizer que este fato em si, per si, implica numa acusação a que os judeus controlem a informação internacional, eu já tenho dúvidas. Porque, como pela própria natureza, o processo midiático é extremamente diversificado, então talvez não haja muito modo de controlar na prática, porque os indivíduos ligados a isso, quer dizer, os autores, o pessoal que produz os conteúdos na prática, são de certo modo incontroláveis, é como um professor. Não há meio de você impedir um professor que dê a aula que bem entenda numa sala de aula. Uhum. Porque na prática a aula é uma coisa, a ação educacional é uma ação fragmentária e capilar, assim, ela é fragmentada e capilar, ela acontece o tempo todo. Do mesmo modo que é um pouco de, talvez, ilusão acreditar que a mídia tenha esse poder todo de estabelecer o modo como o mundo pensa. Eu acho que deve tentar, mas eu não sei se ele consegue. Uhum. Então, essa é a impressão que eu tenho. Até aí tem outro detalhe também, quer dizer, o pessoal falou, os judeus controlam a mídia. Então você pensa assim, que os judeus são um partido político, todos pensam igualzinho e agem em consonância uns com os outros para objetivos políticos determinados. Então não é assim, o judeu é um povo, e dentro do povo existem 1000 correntes, algumas delas tremendamente anti-judaicas. Se você quer um exemplo, você pega o Sulzberger, que é o dono do New York Times. O Sulzberger é de família judaica, ele sempre foi contra Israel, o jornal dele só desce o cacete em Israel. Quer dizer, então o fato do jeito de ser de família judaica não quer dizer que ele é um militante, né, pró-judaico. Aliás, aqui no Brasil também você tem jornais que têm pessoas de origem judaica que têm a boa parte das ações do jornal, e no entanto o jornal só desce o cacete em Israel. Na verdade, eu acho que a mídia, por exemplo, a mídia americana inteira, ela é tremendamente anti-israelita. Embora tenha um monte de judeu rico lá, digo, pô, mas o fato de ser judeu não quer dizer que ele é um patriota judeu. Ao contrário, muitas vezes é um traidor. Né? Assim como ser americano não quer dizer que é pró-americano. Você quer uma imprensa que desce mais o cacete nos Estados Unidos do que a própria imprensa americana? Então, nós temos que parar com essa mania de tentar, vamos dizer, catalogar o sujeito politicamente pela sua origem nacional ou até racial, o que é, além de ser racismo, é maluquice. É verdade. O Eduardo das Mercedes pergunta para o Olavo qual a sua opinião quanto ao fechamento dos bares na noite curitibana, focado no autoritarismo e a violação dos direitos individuais pelo Estado. Ele sou irmão de uma aluna do senhor Olavo e orientada pelo Munir. Fechar não sejam assaltados? Né? Então eu acho que você deve proibir o dinheiro. Né? Porque não tendo dinheiro ninguém será assaltado. E mais ainda deve proibir as pessoas de viverem, porque se elas não estiverem vivas, elas não poderão ser assassinadas. Quer dizer, não sendo capaz de reprimir a atividade dos bandidos, vão reprimir a atividade das vítimas. Você tira a arma do cidadão honesto e você fecha o bar para que o bar não seja assaltado. Quem foi que teve essa ideia de Jerico? Eu acho que, agora falando como economista liberal, esta ideia é uma obra-prima de cretinice e imbecilidade. Não é possível descrever essa ideia de outra maneira, porque ela é absolutamente contra qualquer hipótese de liberdade humana. A última das liberdades que se vai ter no país, já que as outras todas estão sendo levadas de roldão,
Então a última liberdade que se havia era de poder tomar lá um uísque ou uma caipira, ou qualquer coisa lá, para você combater as mágoas de estar vivendo num país de malucos totalitários, num verdadeiro hospício, dirigido por intelectuais semi-analfabetos. E essa última liberdade que a gente tinha, agora está em perigo, porque alguém resolveu botar essa cretinice. O sujeito que tem essa ideia aqui vai ficar na história mesmo, no panteão dos cretinos, como tendo tido uma ideia absolutamente incompatível com qualquer espécie de... Você percebe que isto prepara o toque de recolher. Tá certo? O toque de recolher é meia-noite está todo mundo em casa, exceto, evidentemente, os delinquentes. Então a rua ficará entregue aos policiais e aos delinquentes. Note que, se as coisas continuarem no rumo que estão, o toque de recolher é meia-noite está todo mundo em casa, exceto, evidentemente, os delinquentes. Então a rua ficará entregue aos policiais e aos delinquentes. Note que, se as coisas continuarem no rumo que estão, dentro de poucos anos esta medida será adotada. É sempre assim, você permite que se crie um problema, vamos dizer, que ameaça toda a sociedade, porque o banditismo foi criado com a complacência desta mesma gente que está no poder, porque eram todos adeptos do Herbert Marcuse, né, eram adeptos do lumpenproletariado, adeptos da marginalidade, etc, etc. Então deixaram isso crescer, para agora usar este mesmo problema como pretexto para nos controlar. Tá certo? Então é assim que se implanta o regime totalitário. Lendo o livro do Hermann Rauschning, A Revolução do Nihilismo, como se formou, vamos dizer, a Revolução Nazista. Você deixa criar um problema social terrível, para depois você poder alegá-lo, tá certo? Não para controlar o problema social, mas para controlar as vítimas dele. Tá certo? E olha, também é preciso não esquecer que essas atitudes assim, bom-mocistas e simpáticas, são típicas de países totalitários e regimes autoritários. Por exemplo, o primeiro lugar da história em que teve uma lei antitabagista foi no governo nazista, na Alemanha. E Hitler, além de ser tabagista, era vegetariano, tornou-se lá vegetariano num certo momento da vida. Então eu acho que a gente precisava parar com isso, sabe? Olha, falando agora como economista liberal, essa história do governo ficar se metendo, se um determinado bar pode ou não pode ter fumo, é o seguinte, esse não é assunto para o governo se meter. O bar que põe na porta uma placa diz assim, aqui é aceito de fumantes. Se você não é fumante, se você não gosta de fumaça, você vai procurar outro. Como existem quantidades de fumantes e não fumantes interessados a irem a bares, então o mercado resolve o problema. Claro. Agora, em nome do que é que nós vamos forçar o mundo agora a ter uma regra como essa? Em nome de quê? Qual é o resultado concreto e prático que você gera com isso? A não ser criar mais uma intervenção totalitária na vida das pessoas, intervenção essa que as pessoas não percebem que está aos pouquinhos reduzindo absolutamente o seu poder de livre-arbítrio e de autodecisão. É isso que está acontecendo nesse mundo atual, que é o problema central. É isso que nós temos que reclamar e temos que combater aqui. Você viu, Mônica, que o pessoal do Greenpeace já quer proibir os perfumes? Mas você não sabia. Saiu essa semana. Diz que não é só o fumo, não. Agora é os perfumes também. É esse aqui que você lê aqui. Isso é coisa da Inês. Isso é coisa da Inês para você. Eu estou a fim de organizar uma campanha de protesto, juntar pessoas, umas 100 pessoas, para que vão até o saguão do aeroporto Congonhas, em São Paulo, fumar, em protesto. Porque eu reclamo naquela porcaria faz um ano que você não tem um lugarzinho sequer para fumantes. Eles dizem, nós vamos construir isso. Então, por que você não espera para proibir depois de você construir o lugar do fumante? Né? Então faz um ano que não se pode fumar. Eu fumo. Eu chego lá, fumo na frente do fiscal. Pela placa, né? Então isso é desobediência civil, tá certo? Quer dizer que se me prender e multar, eu não reclamo não. Eu vou lá, estou preso, pago a multa, não tem problema, tá certo? Mas é desobediência civil. Obedecer a lei eu não vou, tá certo? Eu aceito a punição, tá certo? Por uma questão de superioridade física, né? Lá tem 20, 30 fiscais, eu não vou poder vencê-los, então eu aceito. Mas obedecer esta lei, nunca, porque esta lei é baseada nesta empulhação, desta teoria do fumante passivo, tá certo? Que não existe a menor prova disso aí. Foi uma coisa imposta por uma organização de picaretas, que é a Organização Mundial da Saúde, que só serve para tomar dinheiro do mundo inteiro, tá certo? E não fazer absolutamente nada que preste, tá certo? E nós nos curvamos as sentenças desses iluminados como se fossem profetas, tá certo? Então chega de obedecer essa gente e chega das pessoas dizendo para nós como nós devemos viver.
Agora, por exemplo, se eu entro num carro, num táxi, quem tem que dizer se eu posso fumar lá dentro ou não é o dono do táxi, meu Deus do céu. Se ele disser, não, aqui eu não gosto que fumo, não fumo, acabou. Né? Agora, o governo que disse, foi o seu Requião, foi o seu Lula, foi o seu Zé Mané, sei lá. Né? Esse tem que ser assim num bar também, o dono do bar deixa ou não deixa, o bar é dele, pô. Assim como na minha casa. Né? Na minha casa não é proibido fumar, é proibido reclamar do cigarro. Mas a casa é minha. Né? E olha só, o Flávio, professor universitário, para o Olavo. Fala a verdade, vocês realmente devem ser patrocinados pelos Estados Unidos. Aonde o senhor Olavo estudou? Você quer mesmo que eu Ele responda? realmente é filósofo e jornalista formado? Você quer mesmo que eu responda? Patrocinado pelos Estados Unidos é a mãe. Respondeu. Uai, sem me insultar, aqui ele bateu, levou. De preferência, levou dobrado. Aliás, tem um sujeito, aí o tal do seu Raider, que diz que virá aqui para me bater. Eu digo, ó, o senhor venha. O senhor pode bater, o senhor vai apanhar um pouquinho também, evidentemente. Né? Eu lhe dou a oportunidade de o senhor me bater, mas vai ter a oportunidade de apanhar um pouco também. Agora é o seguinte, quando o senhor mandou o recado, já é crime de ameaça, já dá 2 anos de cana. Se o senhor vier executar a ameaça, é crime de agressão mais 3, quer dizer, vai dar 5 anos de cana e ainda vai apanhar pelo menos um pouquinho. Você acha que vale a pena? Para me dar 3 porradas, levar talvez 2 ou 4, não sei quanto, ainda mais 5 anos de cana, é muita burrice, né? Então, olha, a sua pergunta revela de fato que você é professor universitário, porque não precisava nem ter dito, né? Porque, repare, que você acha que todo mundo que critica o atual governo é pago pelos Estados Unidos. Uhum. Então é a mesma atitude boba. Por exemplo, todo mundo que fala mal de judeu é antissemita. Todo mundo que fala mal de americano é anti-americano. E todo mundo que fala mal do atual Estado totalitário do Brasil é pró-americano. Quer dizer, vem cá. Será que na universidade a gente não consegue ter um pouco mais de esperteza sobre esse assunto e olhar com um pouco mais de profundidade para as coisas? Então, seria melhor você estabelecer uma espécie de argumentação sobre o assunto para a gente poder debater com você. E repare que eu respondi com muita educação a sua insinuação maldosa e mal criada. Excesso de educação. Foi, é verdade. E o César do Cristo Rei pergunta qual o papel das Forças Armadas na atual conjuntura. Aposentar-se. Né? Eu acho que assim, as novas gerações de militares estão sendo educadas para imaginar que são funcionários públicos e que sua maior aspiração na vida deve ser a aposentadoria. Quer dizer, há vários governos, eles estão tentando tirar o espírito combativo, o espírito patriota das Forças Armadas e transformá-lo num bando de funcionários públicos. Isso é o que se espera deles, que eles se aposentem e fiquem quietos o mais cedo possível. Alguns não são contaminados por esta bobagem e ainda conservam o velho espírito de patriotismo. Estes honram a instituição, mas o governo, não só este, desde o tempo do Fernando Henrique já estão fazendo a mesma coisa. Fernando Henrique, Sarney, Itamar, todos eles fizeram isso. Quer dizer, transformar, promover sempre, não o militar combativo, com espírito de liderança, mas ao contrário, o militarzinho de cabeça baixa, bonzinho, é isso que eles querem. Ao José Pedro da Santa Cândida, primeiro ele dá parabéns ao programa, ele diz o seguinte, estou livre do Faustão. Parabéns. Depois o segundo estão sendo recrutados militares brasileiros aqui na região de Curitiba para serem seguranças no Iraque, recebendo $8 mil. É mais seguro do que viver no Rio de Janeiro. Existe inclusive um local em Almirante Tamandaré, que é aqui pertinho, para esse recrutamento. Será que as famílias dessas pessoas depois ficarão chorando em frente da catedral com o terço na mão pedindo para esses mercenários de volta? Não, a possibilidade do sujeito morrer andando pelas ruas do Rio de Janeiro é muito maior do que morrer no Iraque. Quer dizer, por ano morre no Brasil, tá certo? Mais gente do que morreu na guerra do Iraque desde o começo até agora. Então, se é por uma questão, vamos dizer, de cálculo de risco, mais vale a pena trabalhar, né, no Iraque do que no Rio. O que eu não recomendo é realmente que mude para o Rio de Janeiro. Nem para São Paulo. São Paulo está tão perigoso quanto. Pois é, e agora começaram a chegar algumas, nós temos 7 minutinhos só para o encerramento do nosso programa, não sei se nós vamos poder fazer todas as perguntas para variar, né? Qual o grande interesse do governo com a campanha do desarmamento? Parabéns pelo programa, é o César do Cristo Rei. Não é só do governo, a campanha do desarmamento é mundial, isso é uma ideia da ONU, isso faz parte da implantação, vamos dizer, do sistema do poder mundial, tá certo? Onde, vamos dizer, a elite governante tem todos os meios de ação e a sociedade não tem nenhum. É só isso.
E o Flávio, aquele que falou do... Né, o mesmo que disse que o programa é patrocinado pelos Estados Unidos, ele quer saber onde você se formou e qual era o nome da instituição. Meu amigo, não... Que instituição? Isso aqui é ridículo. Eu estudei filosofia na PUC do Rio, no COMPEFIL, Conjunto de Pesquisa Filosófica, sob a direção do padre Stanislau da dos Anjos. Quando terminei o terceiro ano, o padre morreu, daí botaram outro diretor, o sujeito fez daquilo lá uma meleca e eu saí correndo. Então, eu falei, agora, quem disse para você que eu aceitaria algum diploma assinado por todos estes charlatães, por esses pseudofilósofos semi-analfabetos que pretendem ensinar filosofia no Brasil? Você acha que Dona Marlena Chauí é filósofa porque está escrito que tem lá um diplominha de bacharel? E que palhaçada é essa? Quando é que um diploma de bacharel pode transformar um sujeito em filósofo? Filósofo não é um sujeito que tem um diploma de bacharel, filósofo é um sujeito que tem uma filosofia. Você está entendendo? Então façam a filosofia, mostrem. A importância do e em diploma seguida nesse país, se digam os filósofos. Agora, chamar de filósofo o sujeito que é bacharel, isso é charlatanismo. Tá certo? Agora, você vem me cobrar pelo critério do charlatanismo como se ele fosse a coisa certa. Falei, não tenho nenhum diploma de filósofo, não tenho, não aceito. E se algum sujeito assinar diploma, para mim, eu vou dizer, isso aí é cheque sem fundo, isso é estelionato. Você não tem, nenhuma faculdade brasileira tem a capacidade de qualificar ninguém como filósofo. Tá certo? E eu já tive enfrentamento público com toda essa gente, já provei a inépcia total deles, não aceito ser julgado por eles. Você está entendendo? Vai ver qual é o meu conceito internacionalmente e o deles. Eles não são ninguém. Você está entendendo? E o Sérgio, da Cidade Industrial, para o Olavo, se é possível mover uma ação contra o Estado caso a sua casa seja assaltada e esteja desarmado por ter entregue sua arma. Eu creio que é possível e a ideia é muito boa. Se o senhor foi desarmado por esta maldita campanha, em seguida o senhor é assaltado, não pode se defender, aciona o Estado que não o defendeu. Tá certo? Mas cuidado para não acertar inocente. Você vai ter que acionar o Estado enquanto ele está na mão das mesmas pessoas. Tá certo? Que fizeram esta coisa. Eu considero que os promotores da campanha do desarmamento são responsáveis pelo aumento da criminalidade nos últimos meses, tá certo? E pior ainda, recentemente houve uma reunião de igrejas, igreja católica, igreja metodista, igreja para apoiar a campanha do desarmamento no plebiscito. E o porta-voz desta campanha saiu dizendo que nós temos que vencer a pressão das multinacionais. Isto é uma farsa total. No Brasil não há nenhuma multinacional vendendo arma. Ao contrário, as multinacionais estão todas na campanha do desarmamento, está o dinheiro do Jorge Soros sendo derramado para isso aí. Então esse pessoal dessas igrejas, esses bispos e todas essas igrejas são todos uns farsantes e mentirosos, tá certo? E eu os desafio para vir um debate aqui, se tem alguma multinacional interessada em venda de arma do Brasil, eu dou a minha mão à palmatória. Que eu saiba, as multinacionais estão ao contrário. Estão interessados na campanha do desarmamento, sobretudo, vamos dizer, essas grandes fortunas que estão associadas à ideia de governo mundial, a começar pelo próprio Jorge Soros. Então, que as igrejas se aviltem a este ponto, isso só poderia acontecer no Brasil. E olha, quer comentar mais alguma coisa, Munir? Eu penso que a gente não deve deixar de perceber é que o que nós estamos vivendo é uma espécie de pesadelo totalitário. É isso, esse pesadelo totalitário, ele traz toda noite um sonho horrível diferente. Nós vamos nos sucedendo, há uma sucessão de pesadelos. E esses pesadelos todos que nós vamos tendo, um dos capítulos importantes disso é a destruição do poder de defesa do sujeito decente. Aliás, se há alguma coisa que a sociedade faz é perseguir as pessoas de boa índole. Então era isso que eu precisava dizer. Então estamos já encerrando, né? Vamos nos despedir aí e passar a bola aí a Marisa para que passe a outra etapa do programa. Obrigado.